Hoje eu quero trazer uma palavra aqui para o seu coração. Quero falar sobre Jesus como o maior coach que já existiu. Jesus, o maior coach que já existiu. Já se escreveu sobre Jesus, falando dele de várias linhas. Já se escreveu de Jesus, e o título do livro é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Já tem livros lançados com esse título. Tem outro livro que fala de Jesus, o maior investidor. Então, Jesus como aquele administrador, aquele gerente. Então, já se escreveu sobre Jesus de várias linhas. Andei pesquisando e ainda não saiu o livro Jesus, o maior coach que já existiu. E eu quero falar sobre esse tema. Nós temos visto hoje, em nossos dias, essa nova estratégia que tem sido usada com muito êxito para tratar da vida das pessoas. E isso tem chegado na mídia e tem atingido aí o Brasil inteiro. Muitos têm já lido sobre coaching e vem como se fosse a maior descoberta da história da humanidade. E aí, eu falo como diz o mineiro, ih, bobo, isso aí já existia há muito tempo. Jesus já fazia coaching há mais de 2000 anos. Jesus fez um trabalho de coaching com os seus 12 discípulos, pegou essa equipe e preparou essa equipe como homens de grande sucesso, de grande êxito. E há um trabalho que já é feito pelas igrejas no discipulado, que vai além do trabalho de um coaching. Porque enquanto o coaching trabalha em todas as áreas da vida, mas para aí, o discipulado, além de tratar todas as áreas da nossa vida, entra na vida espiritual. E é um trabalho feito debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E aí vai mais além. Então entra como Jesus e suas estratégias, seus ensinamentos, os seus princípios, e entra num trabalho de discipulado, vai mais além do coaching, e entra como discipulado para trabalhar a vida espiritual. E nós sabemos da importância que é a vida espiritual para equilibrar o homem em todas as outras áreas da vida. E aí Jesus entra como o coach que liberta, que cura, que transforma, que restaura, que perdoa pecados, que salva. E só Ele pode fazer isso. Dá um aplauso a Jesus aí bem forte. Então, nós discipuladores, nós estamos fazendo um trabalho de coaching e indo além, trabalhando também o discipulado na vida espiritual. Então vai mais além do que isso. E não podemos de maneira nenhuma deixar de reconhecer o excelente trabalho e os resultados que um coach consegue, um coach bem treinado, bem preparado, consegue desenvolver e transformar a vida de uma pessoa, fazê-lo uma pessoa de êxito, de sucesso. Mas se não for como Jesus, sendo o principal coach, só vai parar e só vai atingir, só vai chegar no lado do homem. E fica no, vamos dizer, no humanismo do homem, pelo homem e para o homem. E nós trabalhamos no discipulado e vamos além disso. Nós vamos trabalhar no homem completo, corpo, alma e espírito. E as técnicas que o discipulado ou o discipulador vai usar são técnicas bíblicas, são ensinamentos e princípios extraídos da Bíblia, da palavra de Deus. Então, o discipulador, ainda que ele não tenha nenhum preparo na área de coaching,
mas ele está fazendo o coaching na prática e vai mais além. E é interessante que nas células, o discipulado e o discipulador, eles trabalham assim e não vão te cobrar nada. E o êxito, o resultado, teremos se o discipulado ou o discípulo se submeter aos princípios. E é assim em qualquer outro trabalho. Se a pessoa quer mudar de vida, vai fazer um coaching. Se ele não se comprometer a trabalhar as mudanças na sua vida, não vai acontecer nada. Você entendeu? Porque o ser humano ele é muito complexo. E vai muito mais além de trabalhar o corpo e as suas necessidades físicas. O homem tem muito mais do que isso. O homem é corpo, é alma, é espírito, tem emoções que envolvem tudo isso, tem características próprias. Ninguém é igual a ninguém. Então todos nós somos diferentes e todos nós reagimos diferente. Ainda que seja uma palavra liberada, cada pessoa recebe de um jeito, recebe num nível, uns mais aprofundados, outros mais medianos, outros mais superficiais, mas outros já conseguem ver muito mais além do que está sendo falado, porque nós somos diferentes. E nós nos encontramos em níveis de desenvolvimento também diferentes. Ainda que sejamos discípulos todos de Jesus, e ainda que estejamos na mesma igreja, ainda que estejamos ouvindo a mesma pregação, reagimos de forma diferente. E isso vai de cada um. Hoje você vai receber uma palavra que vai mudar a sua vida. E eu vou repetir para todo mundo ouvir e crer. Hoje você vai receber uma palavra que vai mudar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso se você quiser. Você entendeu? É se você quiser. Você vai precisar tomar uma decisão diante da palavra liberada. E aí sim, as coisas vão mudar para você. Mas você precisa querer isso. O ser humano, ele é assim, ele reage de várias formas e maneiras. E nós precisamos entender essas questões, ter paciência no discipulado, para que as pessoas reajam, e assim a gente vai trabalhando e vai estimulando o desenvolvimento das pessoas, porque é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem planos maravilhosos para a gente, Ele quer que a gente cresça em todas as áreas, Ele quer que a gente se desenvolva. O Senhor, Ele quer nos ensinar mais e mais. E cada vez que a gente avança no conhecimento, nós vamos avançar também no nível de libertação da gente. Por isso que Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade. Então você precisa conhecer a verdade. E quando você se aprofunda nesse conhecimento da verdade, maior será o seu nível de libertação, de entendimento, de cura, de transformação. Porque aquilo que você vai conhecendo, você vai dominando, você vai transformando na sua vida. Você entendeu isso? Então, se você procurar um coach, aí ele vai sentar com você, estabelecer o preço, um contrato de prestação de serviço. Você se compromete àqueles princípios ali no contrato. E aí você vai assumir uma responsabilidade financeira também. E não é tão barato assim. E a partir daí começa o trabalho. E o coaching ele vai trabalhar em várias áreas da vida. Hoje eu quero resumir aqui o que seria uma sessão de coaching. Eu quero convidar você agora para entrar numa sessão de coaching. Quem quer, levanta a mão assim, ó. Muito bem. Claro, não tem nenhuma formação na área, mas pelo que a gente vai lendo, vai vendo, vai ouvindo, a gente vai aprendendo também. E aí o coach ele resume
algumas áreas da vida nossa. E vai trabalhando essas áreas. A primeira área que eu quero colocar aqui para você é a sua área espiritual. Paulo, o grande apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o texto vai nos dizer assim, ó: o mesmo Deus de paz, ou o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Então olha aí quem é o ser humano: espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, versos 23 e 24. Esse texto nos diz que o homem é corpo, alma e espírito. E essas três áreas, elas estão interligadas. E uma vai depender da outra. Elas estão, juntas. E a Bíblia diz aqui que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todas as áreas da nossa vida. Então a nossa vida espiritual, a nossa área espiritual, ela precisa ser trabalhada muito bem, buscando a santificação. Isso fala do nosso relacionamento com Deus. Você está numa sessão de coaching e o coaching pergunta para você: como é que vai sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Aí você pode dizer: está mais ou menos. Aí vem a segunda pergunta: está mais ou menos por quê? Aí você vai responder: eu gostaria de ter um maior relacionamento com Deus. Que bom. E por que você não tem? Agora vamos conversar. Mas é porque... Tudo bem, vamos reservar um tempo para isso? Vamos organizar a nossa vida, a sua vida. Aí começa o trabalho, o relacionamento com Deus. Aí eu quero falar dessa área hoje para você. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Nós temos que atingir um nível, como Davi. No Salmo 42 ele disse assim: a minha alma tem sede de Deus. Nós só vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus quando a nossa alma tiver sede de Deus. O salmista do Salmo 42, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Olha aí, Davi abrindo a sua alma, falando da sua experiência de vida com o Senhor, do desejo que estava no seu coração. Ele vai falar sobre isso. Ele diz no verso 1 do Salmo 42: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. É a adoração a Deus. Isso é a expressão da nossa alma perante o Senhor. Vocês viram hoje o louvor muito bonito, muito alegre. E viram aqui os jovens pulando e celebrando e dançando e dando gritos de alegria. Se alguém estranhou isso, é porque ainda não leu o Salmo 42. Aí eu estou lendo para você, agora você já não vai estranhar mais. E na próxima você vai junto. Diga amém. Então a sua vida espiritual, como é que está? Aí vem o seu relacionamento com Deus. Aí vem a nossa vida devocional, quer dizer, é a vida espiritual que eu estou falando, o relacionamento com Deus, a nossa vida devocional, o orar, o ler a Bíblia, adorar a Deus.
Então, como é que está essa sua vida espiritual? Como é que está o seu nível de santidade, de santificação? Isso é um trabalho de coaching. Aí eu vou falar de discipulado. E eu estou perguntando para você, como seu discipulador, como seu pastor, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de santidade? Que nota você daria à sua vida de santificação? De 0 a 10, você daria quanto? Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você agora. Não se preocupe com a vida dos outros, se preocupe com a sua. Se você der conta da sua, já está bom demais, viu? Porque tem gente que diz assim, essa palavra era para fulano que não está aqui. Não, não é para fulano que não está aqui, não. É para você que veio mesmo. E você só veio porque Deus trouxe você aqui hoje, para falar com você e perguntar para você, como é que está a sua vida de santidade? De 0 a 10, qual é a nota que você daria? A Bíblia diz em Hebreus 12, no verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. O salmista no Salmo 32, a partir do verso 1, Davi vai dizer assim, olha, aquele que não confessa e abandona os seus pecados, vai adoecer. Sabia disso? Aí Davi vai dizendo, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos começaram a secar. Fala de uma doença, de uma depressão, e ele começou a se entristecer e adoecer por dentro. Para quem olhasse para Davi, o rei conquistou o seu sonho de ser o rei, ele estava ali muito bem, mas só ele e Deus é que sabiam como é que estava mesmo a vida dele. Às vezes você cumprimenta o irmão, e aí meu irmão, como é que você está? Tudo bem. É aquela resposta bem formal. O discipulador, quando pergunta para o discípulo, e aí, meu filho, meu discípulo, como é que você está? Não é para dar uma resposta formal. É para olhar e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando conversar sobre umas questões aí. Vamos conversar. É o discipulado. Tem tantos que perdem essa oportunidade e o presente que Deus tem dado, que é um discipulador para cuidar de cada um aqui. E você não precisa pagar nada por isso. Deus é bom, não é? Dá um aplauso a Ele aí por isso. E aí, se você disser, a minha vida espiritual vai bem, mas eu não estou em comunhão com a igreja, tem alguma coisa errada. Não, mas com Deus é uma coisa. E eu já ouvi isso, não foi uma vez, nem 10, nem 20, não. Não, eu estou bem. Com Deus eu vou bem. Agora, com a igreja eu ainda não escolhi uma. Ou, com a igreja eu vou assim quando eu puder ir. Biblicamente, teologicamente, você não está bem espiritualmente. Porque você só está bem espiritualmente quando você estiver em plena comunhão com a igreja de Jesus. Porque sabe quem é o cabeça da igreja? Jesus. É isso mesmo, Jesus é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, que Jesus amou tanto a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Não é uma coisa de menor valor, para você dizer, estou bem com Deus, mas com a igreja não. Porque se você está bem com Deus, você estará muito bem na sua igreja também. Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Há uma relação direta. É na igreja que Jesus nos plantou. E é ali que a gente tem as oportunidades dos relacionamentos, do aprendizado, do discipulado, do crescimento espiritual e de tantas outras coisas da vida. É também na igreja que você tem aborrecimento. É também na igreja que você tem decepções. Mas isso faz parte do aprendizado. Paulo diz que importa que haja até facções, divisões na igreja. Sabe para quê? Para provar e testar aqueles que são fiéis. Então você está aqui porque você é fiel. Parabéns. Deus te conserve mais e mais assim, meu querido. Aleluia.
Deixa eu perguntar para você uma outra área. Se você estivesse numa sessão de coaching, talvez ele ia perguntar, como é que está a sua área emocional? Vamos falar da alma. Como é que está a sua alma? Pergunte isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, como é que está a sua vida emocional? Como é que está a sua alma? Se você faz uma pergunta dessa para um jovem, para um adolescente, ele vai suspirar assim, ai, eu estou pensando em fulano, estou pensando em não sei quem. Tá bom, isso faz parte, não tem problema. Mas a alma vai muito mais além do que essas questões das paixões. A alma tem a ver com os ressentimentos, com iras, com rancor, que muitas vezes a gente vai guardando aí e vai adoecendo na nossa alma. E a gente precisa de cura. E eu conheço um médico que ele é infalível em curar a alma também. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Dá um aplauso bem forte a ele. Aleluia. Aleluia. Então a nossa alma, ela precisa ser tratada. Nós precisamos guardar muito bem a nossa alma. Sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Podemos dizer, a tua alma, os teus sentimentos. Guarda isso. Porque é de lá que procede a vida. Então a gente precisa guardar a alma, tratar bem dela. E aí a alma, ela vai se alimentando de tudo aquilo que a gente vê. Os nossos sentidos foram feitos por Deus para captar tudo isso. E a nossa alma vai guardando. Por isso que dizem, os olhos são as janelas da alma. O que os olhos não veem, o coração não sente. Tá, então, isso tem seu fundo de verdade. Então, é por isso que o salmista diz, não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Porque os olhos vão captando, os ouvidos captam. E essa captação pode não ser muito boa. E pode adoecer a nossa alma. Você quer ver uma coisa? Começa a caminhar com alguém de alma doente, ferida. Eu não te dou uma semana para você não estar igualzinho, doente ou pior do que ele. Por isso que a gente precisa se curar. E rápido. Porque senão vamos adoecer juntos. E Deus não tem propósito nenhum em que a gente adoeça. Ele quer que a gente viva curado. A ciência já está provando aí, a medicina já começa a provar que os nossos sentimentos ruins, negativos, que a gente guarda, eles se traduzem em doença para o corpo, atinge o físico, até o nível de um câncer. A ciência está dizendo isso, está nos ensinando, mas a Bíblia já nos falava sobre isso há muito tempo. Mandando a gente ter cuidado com a alma, guardar a alma. Porque se a gente não guardasse a alma, a gente ia adoecer. Davi já fala sobre isso, ele nem sabia, não tinha nenhum desenvolvimento de psicologia naquela época. E Davi diz assim, olha, enquanto eu guardei aquele sentimento, aquele pecado, enquanto eu guardei isso, eu fui adoecendo. Mas eu descobri que quando eu resolvi falar com Deus e botar tudo para fora, eu fui curado. Está lá o salmista no Salmo 32. E Deus me livrou, aí diz o texto, da culpa do pecado. Então existe o pecado e ainda existe a culpa que ele deixa, o sentimento de tristeza na alma. Hoje, o Espírito Santo de Deus quer te curar, perdoando os seus pecados. E aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcançará misericórdia. Mas quem guarda, esconde, nunca prosperará. Está lá o livro de Provérbios nos ensinando sobre isso. Quer dizer que atinge até a nossa vida financeira. Então a alma doente atinge outras áreas da nossa vida. E a gente precisa ficar atento a isso. Então quem mantém a sua alma triste, deixa que a tristeza invada a sua alma, o seu coração,
vai adoecer, vai perder as forças. Imagina um soldado indo para uma guerra triste. Aí ele sai assim, arrastando a arma. Ó vida, ó azar, ó morte. Agora imagina um soldado que empunha a arma e diz: eu vou à luta, é agora, vamos vencer. Olha a diferença. Aí você vai liderar a sua célula. Ó vida, ó célula, ninguém quer nada. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu vou entregar minha célula. Que tristeza, que peso. Aí chega na célula, mata a célula. Mata quem está ali, porque o desânimo, a tristeza. Era melhor que nem fosse. Agora olha a diferença de um líder animado, alegre. Chega lá na célula, e aí meu irmão, vamos crescer. Olha o nosso alvo, vamos avançar. Nós vamos conquistar, nossa célula vai crescer. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Se anime, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Se anima, meu irmão. Diz assim para ele: amanhã é segunda-feira. Vamos vencer. Você entendeu isso? Neemias capítulo 8, verso 10. Sabe o que Neemias 8, 10 nos diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Olha, aí no trabalho do coaching, ele usa algumas técnicas. A ciência foi evoluindo, aí vem a chamada programação neurolinguística. Aí eles usam técnicas de PNL, aí eles usam também a neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro, a influência das emoções no corpo humano, na nossa vida, em todas as áreas. Eles começam a usar a chamada inteligência emocional. São técnicas, são estratégias. E daqui a pouco você vai lendo esses coaching e eles vão usar os textos bíblicos. Ah, é? Isso! Eles usam os textos da Bíblia. A ciência descobriu já, está comprovando que esses textos bíblicos estão aí. Não é por acaso, não são por acaso que Deus já revelou isso ao homem. Ele não precisava dizer para Neemias: Neemias, escreve assim: a alegria do Senhor é a nossa força. E explica, porque quando você permite que a alegria entre na sua alma, quando você permite que a alegria entre no seu coração, você libera hormônios que vão te dar ânimo, hormônios que vão te dar força, hormônios que vão proteger o seu corpo contra ataques de vírus. E você se fortalece. Quem está triste adoece mais do que quem está alegre. A ciência está dizendo isso. Aí a Bíblia já diz isso há quanto tempo? A alegria do Senhor é a nossa força. Lamentações de Jeremias, ele diz assim: só vou guardar na minha memória aquilo que me dá esperança. Por que eu vou guardar na alma aquilo que não presta? Para me matar, para me adoecer? E para que eu vou tratar disso? Acaba com isso, meu irmão. Olha o que a Bíblia está ensinando aí, ó. Para que você vai guardar na sua memória, as suas lembranças, aquilo que não presta? Guarda só aquilo que vai te edificar, que vai trazer esperança, que vai trazer ânimo. Você entendeu isso? Então, ó, bota a mão assim na cabeça, assim, ó. E diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero saúde perfeita. Cura minha alma. Porque eu sei que as doenças da alma vão trazer doenças no corpo. E eu quero ser saudável em nome de Jesus. Sai doenças! Aleluia! Glória a Deus! Quando você fez isso, sabe o que aconteceu no seu corpo? Ele recebeu uma quantidade enorme de substâncias químicas
É a ciência que está dizendo isso. Pode ler que você vai ver lá. Seu corpo recebeu substâncias químicas que eliminaram doenças e enfermidades que estavam aí. Que eliminaram e corrigiram células que estavam adoecendo. E você, foi livre, foi curado. E dependendo da carga de emoção, dependendo da forma como você fez isso, porque tem uns que faz só assim, para não assanhar o cabelo e não acredita muito. Mas tem gente que botou a mão assim, eu creio. Esse recebe mais. E a injeção de substâncias químicas, de hormônios, foi tão forte que pode durar até 3 dias. 72 horas pode durar isso no seu organismo. E se faltar essas substâncias, você adoece e fica depressivo. Quem tem depressão não tem essas substâncias no seu organismo. Você sabia disso? Aí vai recorrer a remédio. E esquece que quando Deus nos criou, Ele colocou uma farmácia dentro da nossa cabeça. Dá um aplauso a Ele por isso. Aleluia. Então a decisão é sua. O coach vai dizer para você o que está acontecendo. Você faz o que você quiser. Ah, mas eu não acredito muito. Tem gente assim, que ouve a palavra e ouve do pastor, e aí depois ele não acredita muito não. Aí ele vai lá para um congresso. Aí ele vai lá pagar não sei quanto para uma sessão de coach. Aí ele acredita. 6 mil reais por mês para ouvir aquilo que o pastor dele já diz de graça há muito tempo. Você acha que eu acho ruim? Né? Não, eu acho bom. Porque de um jeito ou de outro você aprendeu. E vai crescer. Isso é muito positivo. Você entendeu isso? Deixa eu falar de outra área. A área física. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, Paulo disse assim a Timóteo: Timóteo, o exercício físico, para pouco, é proveitoso. Mas a piedade, para tudo, é proveitosa. Talvez seja esse texto mal interpretado que tenha feito com que os crentes tenham deixado de ir às academias. Paulo, quando disse isso, disse no momento do auge da influência da cultura grega que adorava o corpo. As pessoas viviam adorando o corpo. Hoje o que nós temos ainda é um resquício da cultura grega, onde as pessoas vão para a academia, puxa ferro e faz assim e tal. Aí quando tira uma foto, já quer botar os músculos. E se ele não for para a academia, ele já se sente mal, ele quer estar ali. E aquela adrenalina que vai jorrando nos exercícios, todos aqueles compostos químicos que o organismo produz quando você se exercita, aquilo acaba trazendo uma dependência. E muitos ficam dependentes e vão lá de novo puxar mais ferro, e puxa mais, e puxa mais. O que Paulo estava querendo dizer a Timóteo, não vamos estimular a idolatria ao corpo. O exercício físico tem lá o seu proveito, mas não se compara à prática da piedade, porque a piedade vai para tudo, e o exercício físico só é para o corpo humano, para ele sozinho. Paulo não está dizendo, não faça exercício, que isso não é de Deus, não vá para a academia, não cuide do corpo, que isso não é de Deus. Não! Errado! Paulo não está dizendo isso. De jeito nenhum. Então o coaching hoje fala para você e pergunta: como é que está o seu corpo? Você tem se exercitado? A resposta é sempre assim: mas eu não tenho tempo. É mesmo. Quando você adoecer, você vai ter que ter tempo para cuidar do seu corpo doente. Porque se você não se exercitar, você vai adoecer. Entendeu isso? E você vai precisar investir tempo agora na doença, ao invés de investir na prevenção. Muito mais saudável, muito mais tranquilo. E às vezes a gente tem que aprender com a dor. Porque o melhor professor que existe para o homem é a dor. Sabia disso? É na dor que a gente aprende muita coisa. E quando vem a dor, a gente vai aprender. Aí toma um susto, quase teve um infarto. Aí a gente toma o maior susto, aí vai cuidar. Agora cuida. E o exercício, ele é importante para manter o nosso corpo saudável. Então não dá para eu chegar aqui na frente doente, arrastando a perna, com o joelho doendo.
e dizer que a gente tem que cuidar do corpo. Como se eu não estou cuidando? E o discipulador, a mesma coisa. Então a gente precisa cuidar. Estou cuidando, estou dando um jeito. Esse ano eu vou perder uns quilos aí, estou lutando por isso. Não é fácil, mas é possível. Todo mundo consegue. Então por que eu não vou conseguir também? É só lutar por isso. E vai conseguir. Se esforce. Nada vem de graça. E tem muitos que começam no primeiro dia já quer ter perdido os 15 quilos, 20 que ele acumulou. Calma. Aí começa feito um desesperado. Aí 2 meses depois abandona e fica naquele efeito, como é que é? Sanfona. Então hoje Deus está falando com você e dizendo, vá se exercitar, porque senão você morre. Entendeu isso? Vá cuidar do corpo, porque senão você já era. Arrume tempo, dê um jeito. Você precisa, nós precisamos nos exercitar. Quando a gente se exercita, a ciência diz que nós vamos produzir uma quantidade enorme de hormônios. São chamados hormônios do bem, da vida. E vamos produzir adrenalina, e vamos produzir tantas outras substâncias que elas são curativas para o nosso corpo. Sabia disso? Elas curam. Então você está se exercitando e nem sabe que o seu organismo está agradecendo. As células no seu corpo estão vibrando, fazendo festa, porque elas vão se alinhar, vão se organizar melhor, vão se fortalecer. Eu li uma matéria dizendo que todo corpo produz até 6.000 células cancerígenas por dia. Você sabe disso? Até 6.000 células cancerígenas por dia. E por que todo mundo não adoece do câncer? Porque nós temos um sistema imunológico que vai matando essas células cancerígenas. E a gente não adoece. Mas e um corpo que está debilitado? E um corpo que está enfraquecido? E um corpo que não se exercita? O que acontece com ele? As células, dão isso para dar um jeito, mas chega um momento que não dá jeito mais. Você entendeu? É isso que acontece. E a gente precisa aprender. Hoje você está numa sessão de coaching, e eu estou perguntando para você, como é que está o seu corpo? Nuno Cobra se tornou um treinador famoso aí, porque treinou Ayrton Senna, e ele escreveu lá um livro muito interessante. Eu li e ele diz assim, o nosso corpo está para nós, assim como a espaçonave está para o astronauta. O astronauta entra na sua espaçonave e ganha os céus. Ele só consegue voltar para casa se essa espaçonave estiver perfeita. E aí ele vai voltar. Mas se ela quebrar lá no espaço, já era, porque não dá para consertar. O corpo humano, se quebrar, já era, meu irmão. Você não cuidou bem. E aí você chega mais cedo lá em cima. E aí São Pedro vai dizer, mas rapaz, para que você veio tão cedo? Está lá na palavra dizendo que quem morrer com 100 anos ainda está morrendo jovem. Para que você está aqui já, homem? Não é porque eu não tinha tempo para me exercitar. É porque, mas rapaz, como é que pode? Ainda tinha tanta coisa para fazer. Você entendeu isso? Deus está falando com você hoje, Cuida do teu corpo. Quer ver outra área da vida? Área familiar. Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, no verso 8. Diz assim, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, tem negado a fé. E é pior do que um incrédulo. Família. Aí eu vou perguntar de novo. Aí você vai dizer, mas apóstolo, de novo família? É porque este ano a gente vai falar muito sobre família. E eu quero perguntar para você, como é que vai a sua família? Não existe coisa mais importante do que a família. Quer seja filho, quer seja neto, quer seja esposa, que mais aí? Irmão, cunhado, sogra, sogro, sei lá o que mais. Quando a família é atingida, todos da família vão junto na história.
Quer queira ou não, quer goste ou não, mas está no bolo. Vai todo mundo junto. E a gente precisa cuidar da família. Aí vem os níveis de cuidado e de prioridade. Prioridade na sua casa. Você que é casado, sabe quem é? Sua esposa ou seu esposo. Porque você vai gerar filhos, eles vão crescer e eles vão bater asas. Filhos são como navios. Eles são preparados, feitos no cais, mas eles não foram feitos para ficar no porto e no cais. Eles foram feitos para singrar os mares. Ainda que ele volte para algum reparo, é só por um tempo de reparo e volta a ganhar o mar novamente. Você entendeu isso? É uma poesia muito bonita que a gente tem que aprender. No final da história, sabe quem é que vai ficar? Você e a sua esposa, se você cuidou bem dela. Aí tem mulher que diz, minha prioridade é o filho. Não, não é. Não tem muito tempo que eu orei por uma família e está se separando porque a esposa disse que é mais importante o filho, que resolveu desobedecer ao pai, a mãe também, e ela acha que tem que ficar do lado do filhinho de 17 anos de idade e abandonar o esposo. Entendeu aí? Família, cuide da sua esposa. De vez em quando eu digo lá em casa, falo para o Eunice, eita, hoje é só nós dois no lote. É só nós dois no lote. E é assim mesmo. Aí você vai ter os filhos vão cuidar da vida deles. A gente vai se preocupar, não tem jeito. A Aninha teve um mal-estar aí, né? Foi para o hospital. Levou para casa. Dorzinha de cabeça, não sei o quê e tal. Aí eu já fico preocupado. Mas eu sou avô, não sou pai. Ela tem pai, tem mãe, mas é família. E agora? Aí tem gente que com muita facilidade dá cada conselho, viu? Tá o pai e a mãe com problema com o filho, o outro que não tem filho diz assim, dá uma nele, bota ele para fora de casa e não sei. É cada conselho que vai ter filho, para depois você vir falar se é assim que se age. Sabia disso? Ah, mas o filho não quis ouvir, bem feito. É bem feito, mas vai sofrer todo mundo junto. Quer ver uma coisa que atrapalha a família? Quando o filho casa errado. Meu Jesus, por isso que a gente tem que orar pelo casamento dos filhos que ainda nem nasceram. Tem que orar pelos filhos desde pequeno, para Deus honrar a sua fé e a tua oração, meu irmão. Porque não tem coisa pior do que você criar o filho na igreja e depois ele casa e some no mundo. Mas eu quero dar uma palavra aqui de fé para você. Os seus filhos vão voltar. E eles vão ficar aqui adorando o Senhor. Esse ministério, essa igreja é do Senhor. E ela vai continuar, família após família. A gente vai passando, eu vejo aqui alguns irmãos de cabelo branco. Cadê aí? Olha ali a irmãzinha, está quantos anos vendo, e vai criando os filhos, já tem os netos, e os netos já começam a vir na igreja, e tem outros aí. Aí vem os filhos e os netos, e você que hoje está aqui, ó, se prepare, seus filhos vão estar aqui da igreja, seus filhos vão assumir ministérios, liderança na igreja, vão avançar, você vai ver isso, você vai ver os seus filhos avançar, crescer, trabalhando, servindo na casa do Senhor, você vai se alegrar com isso, e essa é a realidade daqueles que confiam no Senhor. Aleluia! Sua família é uma bênção. 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 Fale para o irmão que está do seu lado, sua família é uma grande bênção. Fala de novo, ó, sua família é uma grande bênção. Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor pela sua família.
Eu lembro da mãe desse jovem que está aqui com a gente. Eu esqueci o nome dele. Oi? O Elber. O Elber ali. Quando o Elber se converteu, a mãe dele ligou, falou com os líderes, numa alegria, não foi? Meu filho agora está na igreja. Hoje ela está com o Senhor, mas o filho está na igreja. Olha ele aí. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. E assim são os filhos, a gente vai criá-los na igreja. Ainda que ele saia, vai rodar, vai voltar. Vai voltar lá para aquele lugar onde ele teve um encontro com Deus, onde ele foi impactado, onde ele aprendeu, onde ele viu as coisas acontecerem. Ah, mas tem problema na igreja? Tem, porque você está lá. Então vai ter problema, não tem jeito. Vamos resolver os problemas. Os problemas são oportunidades de crescimento. Quem não enfrenta problema não cresce. Você entendeu isso? Então você precisa enfrentar o problema e não fugir dele. E você vai vencer, e você vai aprender, e você entra no outro nível. Aí vem outras batalhas, outras guerras. Você vai vencer e você vai conquistando. Olha, eu posso falar isso para vocês, porque eu tenho 55 anos de idade, muito bem vivido. Deixa eu agora fazer valer os 5.5, né? Casado, mais de 30 anos, com 5 netos já. Deixa eu falar isso para você, ó. Você vai vencer, meu irmão. Persevere nos caminhos do Senhor. Ainda que você diga assim, eu não sei o que fazer. Fica da igreja, Deus sabe. E Ele vai fazer acontecer em seu favor. E você vai se alegrar com o milagre do Senhor na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu falar mais nessa sessão de coaching. Falei de família. Deixa eu falar para vocês sobre vida financeira. É importante falar de finanças? Sim. As pessoas às vezes acham que na igreja não devia nem se falar de dinheiro. Mas se eu não falasse de dinheiro aqui na igreja, eu não estaria valorizando o seu trabalho que você luta, corre a semana inteira para ganhar o seu salário no final do mês, não é assim? Aí você vem, traz os dízimos do Senhor, traz a sua oferta. Eu não vou valorizar isso? Claro que eu vou valorizar. E ninguém aqui trabalha por esporte. Não, eu vou lá por esporte. É o meu hobby. Não. A gente trabalha porque a gente quer ganhar o dinheiro no final do mês. É ou não é verdade? E você merece. A Bíblia diz que o salário não é favor, é dívida que tem que ser pago. Então essa dívida tem que ser paga mesmo, você está lutando. E eu quero dizer para você que o seu trabalho pode produzir muito mais do que você está produzindo hoje. Aí você vai dizer, como? É o coach que entra em ação e vai te dizer, olha, é assim que funciona. Outro dia eu estava conversando com meu primo, e ele trabalha aqui só, ele é médico, e aí ele disse, olha, apareceu um camarada aqui dizendo, olha, eu vou te fazer dobrar o faturamento. Ele disse, vai me matar, porque eu já trabalho tanto aqui. Não, não é assim não. Eu acho que ele andou ouvindo algum conselho que aumentou a consulta. Você vai ter cliente, aumenta a consulta que vai ter o mesmo cliente. Pelo menos aqueles que vão pagar, vão ficar ali e ponto final. E você... Tudo tem uma forma de você ganhar mais. Aí tem gente ganhando um salário mínimo. Respeito o seu salário mínimo que você está ganhando, mas eu te digo que você merece muito mais. Se você disser, então me contrate. Digo, não vou te contratar que eu não tenho serviço. Mas eu sei que você pode ganhar mais. Muito mais do que você está ganhando. Agora você precisa se valorizar. Esse é o problema. Você precisa se capacitar melhor para o trabalho. Tem gente que está ganhando um salário mínimo e está ganhando mais do que merece, porque não se preparou para nada. Não merece nem um salário que está ganhando. Ainda dá prejuízo na empresa. Era melhor que não tivesse ali. Tem gente assim. Mas tem outros que ganham um salário mínimo e estão ganhando muito pouco. Tem outros que estão ganhando 10 salários mínimos. Muito pouco para o que ele produz, para o que ele faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na sua vida financeira, você ganha pelo que você resolve de problema. Quando o funcionário resolve problema, ele continua empregado e ganhando. No dia que ele vira um problema, ele perde o emprego. Imagina agora o Brasil vai para a aposentadoria aos 65. Eu quero ver quem é que vai contratar um desempregado com 60 anos de idade nessa cultura que a gente está vivendo. Vai precisar mudar muita coisa para valorizar a experiência do idoso.
Já falei para vocês, lá nos Estados Unidos eu fui uma vez no supermercado, no Walmart, e está lá uma senhora de uns 98 anos de idade, mais ou menos. Não perguntei a idade mas eu olhei beirando os 100. Trabalhando lá no caixa. Ó a demora. Para que pressa? Calma. Aí saí e está a senhora lá saindo do carro dela, tirando o andajá de dentro do carro. Uma fila de carro, todo mundo esperando tranquilamente. Eu olhei e disse, meu Deus, isso no Brasil já tinha saído buzinada, grito, alguém já tinha passado, já tinha atropelado a coitadinha da velha. E está ela lá saindo com o andajá. Para atravessar aquilo tudo, não é assim lá? Desse jeito. E está lá, velhinha, atravessa, e o povo esperando. Atravessou, os carros ainda ficam de olho. Nem tem guarda ali olhando. Mas lá tem um segredo, não tem guarda nenhum. Você quebrou uma regra, aparece o guarda, não sei de onde, ele está oculto. São câmeras em tudo que é lugar, o guarda bate na hora. Então a gente precisa aprender isso, essa cultura. E aí você tem que se valorizar no seu trabalho, você tem que se capacitar melhor, e você tem que servir melhor. E aí você tem que resolver problemas. Quanto mais problemas você resolve, mais você vai ganhar. Então a vida financeira sua tem que se organizar, tem que se estruturar. Ela precisa ser cuidada. E olha, Deus não chamou ninguém para viver na pobreza e na miséria. Nunca foi plano de Deus colocar o seu povo na pobreza. Pobreza não é sinônimo de santidade, não. Você pode e deve ser rico, sim. Por que não? Sem precisar se corromper, sem precisar estar em pecado, dando golpe, calote, de jeito nenhum. Na época da Reforma Protestante, o grande reformador Calvino, que fundou o calvinismo, ele pregava, ele dizia assim, na igreja, quem está na pobreza é porque está vivendo em pecado. Já pensou? Foi pobre é porque está em pecado. E tem que ver que pecado ele está cometendo. E a gente, quando ouve isso, é um choque. Né? Meu Deus, que é isso? Que exagero é esse? Mas, ora, quem sabe se ele não está cometendo o pecado da incompetência no seu trabalho? Aí não prospera. É o pecado da preguiça no trabalho? Não prospera. Preguiça é pecado. Aí ele está trabalhando um contrato de 8 horas, ele enrola, no final da história não produziu nem 20% daquelas 8 horas. Está cometendo pecado e não vai prosperar desse jeito. Nós precisamos entender isso. Isso são algumas questões que no coaching é tratado. E no discipulado também. Porque o discipulador pergunta, como é que está a sua vida? Eu estou trabalhando, minha vida financeira está difícil, eu não estou entregando os dízimos. Pronto. Começou a derrocada por aí. Porque se você não for fiel com Deus, você vai ser com quem? Dízimo é uma questão de fidelidade. Dízimo é uma questão de amor à obra do Senhor. É viver e investir no reino, investir na obra, participar ativamente, diretamente na obra do Senhor, em tudo. Então, quando você entra aqui na igreja, você vê toda essa estrutura, alguém pagou. E eu não me sentiria bem de saber que os outros estão pagando e eu não pago nada para isso. Isso se você não quiser encarar o dízimo como uma questão espiritual. Alguém está pagando a conta para você estar aqui. Você entendeu isso? Então tem que mudar. Quer prosperar? Quer que Deus te faça prosperar? Ou você quer que o seu empregador te faça prosperar? Quem quer que Deus te faça prosperar? Levanta a mão assim, ó. Pois a Bíblia diz que Deus é que faz a gente prosperar. Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela, Salmo 32. Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Salmo 35, verso 27, não é 32 não. Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Olha, sabe quem é que vai te fazer prosperar e muito? Deus. O salmista diz no Salmo 68, no verso 6,
Deus faz que os solitários vivam em família. Tira os cativos para a prosperidade. Olha só. Aí depois ele diz assim: só os rebeldes habitam em terra estéril. Salmo 68, verso 6. A Bíblia diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Meu Deus. Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Então, para você, Deus vai te dar conhecimento, sabedoria e prazer. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Diga assim: meu irmão, Deus vai te dar sabedoria, conhecimento e prazer. E você vai prosperar muito. A sua vida financeira será um grande sucesso. Quem crê nisso? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Deixa eu falar de mais uma área. Estamos numa grande sessão de coaching. E digamos que você não está pagando nada por isso. Aí o coaching resume a sua vida. E são vários encontros para tudo isso que eu estou fazendo de uma vez só. Ele pega todas as áreas, vai destrinchando ponto por ponto. E depois estabelece em cada área da sua vida metas. Mudanças que você precisa assumir. Aí ele vai traçando. Na área social. Área social. E olha aí, como é que está a sua vida social? A área social fala de relacionamentos com as pessoas. Aí eu vou perguntar para você, quantos amigos você tem? Pense aí. Você tem pessoas que você conhece? Você tem pessoas que você segue e te seguem nas redes sociais? Hoje está contando muito isso, né? A sua rede social, quantas pessoas tem na sua rede social? No seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter. Então, quantas pessoas te seguem? Quantas pessoas você está seguindo? Você tem esse nível de relacionamento. Aí você tem uma outra área de relacionamento. São as pessoas que você conhece. Contatos. Ah, fulano, eu sei quem é. Fulano e tal. Aí depois você tem amigos. Que você tem mais contato, uma vez por semana, uma vez por mês. Vai na casa dele, ele vai na sua casa. São amigos. Você sabe o que é que o crente faz? Acaba com todas as amizades. Meu Deus, por que isso? Por que isso? Hoje Deus está falando com você para você ampliar a sua rede de relacionamentos. Porque você tem que se relacionar. É chamado de network, rede de relacionamentos de trabalho. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa ter uma rede de relacionamentos boa. Serve até para ganhar dinheiro. Não é isso aí, Pedro? Quem tem mais contatos, conhece mais gente, consegue vender mais. Apresentar o produto que você tiver, seja lá qual for o serviço, o trabalho, os contatos. Você precisa de um trabalho para alguém. Aí eu conheço fulano que conhece fulano. Rede de relacionamento. Vou mandar uma mensagem aqui, fulano vai dar um jeito. Rede de relacionamento. A gente precisa se relacionar. Quando nós transicionamos para a visão celular, a gente eliminou um culto que tinha no domingo pela manhã. Era aquele culto da luta, do sacrifício, que vinha a metade do povo que vinha à noite. E era uma luta aquele culto, e emendava, era escola bíblica com culto, e com reunião, com sessão, sei lá o que mais, que dava meio-dia, 1h da tarde, o povo morrendo de fome, os meninos chorando com fome, o pai e a mãe do lado apertando, dá um beliscão, segura o menino, corre para casa para almoçar, prepara o almoço, esquenta a comida, meu Deus! E aí chega para o vizinho, que está terminando o seu churrasco numa boa, entra na carreira gritando com os meninos, e aí vizinho, tudo bem? Tudo, girando a picanha lá, já está bem tranquilo. Olha, é bom demais servir ao Senhor, vizinho. Deus me livre do negócio desse. Aí já se afasta das pessoas, não tem mais amigos. Ainda tem gente que diz assim, não, o crente só pode ter amigo crente. Onde é que está escrito isso, meu irmão? Você tem que ter amigo de todo jeito.
Jesus, ele sentava com publicanos, com pecadores. Jesus sentava à mesa com beberrões. Até disseram para ele: esse vive sentando na mesa com os cachaceiros. Jesus sentava com as prostitutas, não tem nenhum problema. E ele ainda chegou a dizer: por que vocês estão me criticando? Os sãos não precisam de médico, não. São os doentes que precisam. Nós precisamos ampliar os nossos relacionamentos. Deus está falando com você hoje, ó. Muda a sua vida. Cria amizades. Faz amizades. Dá um sorriso para a pessoa. Cumprimenta. Deixa ele ser bêbado, drogado, seja lá o que for. Cumprimenta ele. Faz amizade. Porque só assim você poderá ganhá-lo para Jesus e cumprir o seu chamado. Mas se você não faz amigo, você vai evangelizar quem? Não tem como. Então a gente precisa disso. A gente quer prosperar e Deus quer que a gente prospere. Muitas vezes a nossa prosperidade está na mão da outra pessoa, que vai nos dar o serviço, que conhece alguém, que vai ampliar os nossos contatos, e a gente não tem amigo, não tem amizade. Então a gente tem que mudar isso. Diga-me quem são os seus amigos, e eu te direi quem tu és. Porque a amizade também influencia a gente. Para o bem ou por mal. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Então você tem que saber com quem você vai se relacionar. Agora a Bíblia tem uma palavra mais dura ainda. Provérbios 19, verso 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Meu Deus, ninguém quer ser amigo de pobre. Quanto mais pobre você tiver como amigo, mais pobre você vai ficando. Tem que mudar a mente, a cabeça. E pobreza não é só falta de dinheiro. Quando você fala com um pobre e miserável, coitado, ele vai dizer: eu não tenho nada, eu não tenho. Aí fulano está enricando, é porque está roubando ou vendendo droga. Aí não sei quem, e começa a reclamar. Aí reclama do vizinho, reclama do governo, reclama do outro. Aí esse aí vai para a igreja porque quer ficar rico. Esse aí fala, reclama. Quem é que aguenta um amigo desse? Agora aquele pobre que temporariamente está sem dinheiro, é diferente a postura dele. Aí ele vai dizer assim: eu vou prosperar. Eu vou sair dessa situação, minha vida financeira vai mudar, rapaz. Não, isso é só por um tempo. Deus já falou ao meu coração, ó, que eu vou prosperar e muito. Quem crê nisso aí, dá um aplauso bem forte a ele. Eu estava lendo uma revista que diz assim: como ser rico? Primeiro ponto, elimine amizades com pobres. Você já pensou que coisa? Aí você vai para a Bíblia, Provérbios 19, 4, diz assim: o pobre não tem amigo nenhum. Até o que ele tinha, deixa ele. Como é que pode isso? Então, você tem que prosperar, meu irmão. E muito. Vai dar o seu jeito para você prosperar. Diga amém. Deixa eu falar da última área. Eu falei de várias áreas aqui. Eu comecei falando dessa sessão de coaching da sua vida espiritual, é o seu relacionamento com Deus, a área espiritual, a área emocional, a sua alma. Falei da área física, do seu corpo. Falei da área familiar. Falei da área financeira. E agora eu estou falando para você da área social. E eu quero te falar sobre a área ministerial. Servir ao Senhor. Talvez numa sessão de coaching mais tradicional não estaria essa área incluída aí. Mas não tem nada mais importante na vida do que você servir a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem do Senhor. E é para Ele que tem que voltar. E para a glória dEle. Quem crê assim, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós fomos chamados por Deus para servir. Agora, tem pessoas que começam a embarcar nessa história de quero ficar rico e esquece de Deus.
Não sabe ele que o único que poderia verdadeiramente fazê-lo prosperar era Deus. Aí ele cai no conto da atração de ficar rico, quebra a cara, deixa de servir a Deus porque não tem tempo mais para Deus, porque está correndo atrás de riqueza. A Bíblia diz em Timóteo, Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, ele diz assim: cuidado, aos que querem ficar ricos, caem em tentação, em laço, em ciladas. Cai, não é talvez não, cai mesmo. Mas no capítulo 6, ainda Paulo vai dizer assim: exorta aos ricos. Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, exorta aos ricos, depois dele falar sobre a cilada e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afoga o homem na ruína, na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça se desviaram da fé muitos, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. No verso 17, Paulo diz assim: exorta aos ricos que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer ou aprazimento. Então quem vai fazer a gente ficar próspero e muito rico é Deus. Então a gente não pode abandonar ao Senhor para correr atrás da riqueza. Paulo está dizendo isso, ó. Deus vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer rico, e ricamente você vai desfrutar com prazer disso tudo. Mas não deixa o Senhor, porque a prioridade é servir a Deus. Servir ao Senhor é a prioridade da nossa vida. O coaching espiritual diria para você: como está a sua vida ministerial? O que você faz na igreja? Aí você responde: eu esquento o banco. Na minha igreja não tem banco não, eu esquento cadeira. Que é isso, irmão? Deus não te chamou para isso, para esquentar a cadeira. Deus te chamou para servir a Ele. A igreja, ela tem que funcionar como um centro de treinamento para você avançar e servir a Deus a semana inteira. Aí você volta no domingo, recebe mais uma orientação, mais unção de Deus, ânimo, vigor, corre para servir. Volta no domingo, mais ânimo e de novo servindo. Mas a igreja, infelizmente, vários modelos se tornaram, na verdade, um centro de consumo e de prestação de serviço aos crentes. Meu Deus. Aí o crente chega na igreja, e já chegaram aqui, não foi uma vez nem 10. O que a igreja tem para me oferecer e a minha família? Jesus do céu. Estão me contratando agora para servir, eu vou já saber quanto é que vai ser esse salário. A igreja tem um berçário organizado, porque se não tiver, eu não vou para essa igreja que não tem um berçário para os meus filhos. Que é isso? Não tem, monte um e venha servir. É assim, mas as pessoas estão confundindo. Aí procura igreja se tiver tudo isso. Se não tiver, não, aí não é lugar para mim, nem para minha família. Meu Deus do céu, está tudo errado. Vamos corrigir esse negócio? Jesus nos chamou para servir, para ser servo. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você foi chamado para servir. Se você não está servindo e está só se servindo, você precisa mudar. Procure alguma coisa para servir. Procure um lavado de roupa, meu irmão, na igreja. Senão você vai ficar criticando, reclamando, falando do líder, reclama do líder. Tem gente que reclama do líder da célula dele, que cuida dele, e ele não paga nada de salário, ainda quer dar bronca no líder. Já pensou? Tem alguma coisa errada nisso? Nós não fomos chamados para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Tem alguém disposto aqui para servir? Então fique de pé. Dê um aplauso bem forte ao Senhor mesmo. A nossa vida, ela é comparada a um grande barril. Vamos pensar aqui num barril. Você sabe o que é um barril?
onde guarda vinho, suco de uva, o que você imaginar aí, ele é feito de tábuas, várias tábuas. Elas são cortadas, são tábuas. Vamos pensar num barril de 1 metro de altura. Tá aqui, ó. Bota mais um tanto, 1,5 metro, para você ver lá de trás. É um barril. E esse barril é formado por tábuas, que são amarradas. Vamos pensar no barril de vinho, de suco de uva. Dá para ficar mais crente aí, suco de uva, um barril. Ele é formado por tábuas. Vamos pensar que essas tábuas são áreas da nossa vida. Então vamos pensar que são áreas da nossa vida, ok? Então eu falei aqui da área espiritual, é uma tábua, está lá 1,5 metro. Estamos fazendo tudo que deveríamos e está tudo uma maravilha e tal. Vamos pensar na outra tábua, com a nossa vida emocional, da alma, está tudo bem na alma e tal. Vamos pensar na nossa outra tábua aí, a tábua das finanças, a área financeira. Então você está bem financeiramente e tal. Vamos pensar aqui na tábua da área social, está lá bem tranquilo, muitas amizades, um bom network. Vamos pensar agora na nossa tábua aí do corpo, do físico, está bem cuidado, atleta e etc. Vamos pensar na outra tábua aí, do ministério, do servir a Deus. Está tudo com 1,5 metro, que beleza. Aí Deus pode derramar unção, que vai transbordar, vai encher mais e mais. Agora digamos que na sua vida espiritual, o Espírito Santo de Deus te mostrou e disse: meu filho, ó, sua vida espiritual não está com 1,5 metro não, como as outras tábuas. Está lá 10 centímetros, pode derramar unção ali. Tudo está certo. Mas na vida espiritual não está. E sabe o que acontece com aquele suco de uva que é derramado ali? Vai embora todinho. E você diz: mas não é possível. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou indo na igreja. Eu estou indo para o trabalho. Eu tenho meu emprego. Eu tenho não sei o quê. Mas não está funcionando. O que está havendo? O coach espiritual, junto com você e com a atuação do Espírito Santo de Deus, vai te dizer: ó, você precisa melhorar nisso aqui. Não adianta Deus derramar unção se as tábuas da sua vida que formam esse barril não estiverem todas alinhadas, porque a unção vai embora. Você pode estar com a sua vida espiritual, a sua vida financeira, fiel dizimista, primiciante, ofertando, tudo certo, mas a sua vida física não está boa e você adoeceu, está doente. Sabe o que acontece? Você esquece de todas as outras áreas para se concentrar naquela que está doente, só pensa agora na doença. Se você não se fortalecer para se curar, vai ficar só naquela. Você entendeu isso? Mas nós servimos um Deus que diz assim: sou eu quem curo todas as tuas enfermidades. É Ele quem cura tudo de doença nas nossas vidas. Hoje é noite de cura na sua vida, meu querido. Pense na sua vida agora. Comece a orar por ela. Quais são as áreas da sua vida que precisam melhorar? Aí você vai decidir pela mudança. E você vai começar a empreender a sua mudança. Mas sozinho, fica difícil. Procure o seu líder. Procure o seu discipulador para uma conversa. E diga para ele: meu discipulador, o Espírito Santo falou muito comigo naquela mensagem. E eu preciso mudar a minha vida. E eu estou querendo oração. Eu estou querendo um conselho. Eu estou querendo uma ajuda. Eu quero te mostrar, ó, eu já sei de tudo. Minhas metas estão aqui. Cobre de mim essas metas. Só isso já vai me ajudar. Porque nós precisamos disso. Comece a orar pela sua vida agora. Oh, Deus maravilhoso. Qual foi a revelação de Deus para o seu coração hoje, para a sua vida? Você pode até dizer assim: olha, nada novo que eu já não sabia. Mas às vezes é bom a gente ouvir de novo, ou ouvir algo que a gente já imaginava que a gente precisava mudar. E aí vem uma palavra, uma pregação, uma ministração e toca exatamente nesse ponto. Sabe por que isso acontece? É porque é ali que Deus quer trabalhar. É ali que Deus quer operar. E você precisa entrar em ação. Não é só decidir. Existe um poder na decisão, mas poder maior existe na ação. Porque só o querer não resolve. Você precisa pagar o preço da sua mudança. E eu quero te dizer que vale a pena pagar qualquer preço que seja para você melhorar a sua vida. Seja qual for a área da sua vida. Porque uma área da sua vida influencia a outra.
e nós somos nivelados por baixo. É pela menor tábua, porque é ali que escoa a unção. Você entendeu? Nós somos nivelados pela mais baixa, não tem jeito. Pode estar muito bem em todas as áreas. Uma está lá embaixo, sai tudo que entrou ali. Eu quero orar por você, para Deus te entregar as estratégias e te dar a coragem necessária para você mudar. E a mudança vai começar agora. E eu quero dizer, já começou. E você vai experimentar os frutos dessa mudança logo, logo. E você vai dizer, valeu a pena todo o sacrifício. Quero orar por você. Quem está precisando de uma mudança aí forte na sua vida, levante sua mão bem alta. Aleluia. Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós ouvimos hoje nessa ministração, ó Pai. E vamos reter aquilo que nos edifica, que é para cada um de nós aqui, porque recebemos de níveis diferentes, porque somos diferentes e temos necessidades diferentes, mas somos iguais, porque somos teus filhos e precisamos todos do Senhor e da força do seu poder. E aqui levantamos nossas mãos, ó Pai, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha nos ajudar a empreender as mudanças de que nós precisamos, e precisamos urgente, Senhor. Ó Deus, nos dá essa força para a gente vencer, ó Deus. Enche-nos de uma unção, mas uma unção muito especial, ó Deus, nesta noite. Sobre cada mão levantada agora, derrama do teu poder e da tua unção, porque é a tua unção que quebra o jugo, é a tua unção que nos ensina todas as coisas, e nós precisamos aprender mais do Senhor. E nos abençoa, Deus, nos dá a vitória nas mudanças que precisamos, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia.